E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre algumas formas que Deus utiliza para se comunicar conosco. Como é que Deus fala? Como é a voz de Deus? O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta? Né? Então, todo cristão precisa conhecer verdadeiramente o Deus que diz servir. E essas são algumas das formas que Deus usa para se comunicar, para se revelar e também para chamar nossa atenção, para falar conosco coisas a respeito de nós mesmos e a respeito de outras pessoas, a respeito de circunstâncias. Então, a primeira forma de você ter uma intimidade fortalecida com o seu Deus é conhecendo Ele. E você precisa saber como é que Ele fala com a gente, como é que Ele se comunica conosco todos os dias. Então, se você tem dificuldade de saber se é Deus que está falando, como falar com Deus, como discernir se é Deus que está falando com você, então fica comigo nesse vídeo porque você vai aprender algumas das formas que Deus mais utiliza para falar diariamente com os seus. Esse vídeo foi dividido em duas partes. Na primeira parte eu falei sobre as 3 principais formas que Deus utiliza para falar conosco. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima. Assiste esse vídeo porque vai edificar demais e você vai ficar mais sensível à forma que Deus utiliza para falar com você. Talvez ele já esteja falando e você não percebeu que é uma das formas que ele utiliza para falar com você. Outra forma que Deus utiliza para falar conosco é através dos sonhos. Pode entrar aqui também as visões, né? Mas os sonhos eu acredito que sejam mais comuns das pessoas terem. As visões, não é todo mundo que tem o dom de ter visões, né? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo mais profundamente, porque o objetivo aqui é você poder perceber formas que Deus fala com você no dia a dia e principalmente quem tem dificuldade, quem ainda não tem essa intimidade fortalecida e está buscando isso, né? Buscando desenvolver essa intimidade com Deus. Então os sonhos eles são uma forma mais frequente e vamos dizer assim, uma forma mais normal das pessoas diariamente conviver com esse tipo de situação. E Deus utiliza os sonhos. Eu até contei aqui num vídeo anterior, uma situação, um testemunho maravilhoso de como Deus falou comigo através dos sonhos, através da palavra, através de música, né? Deus usou no mesmo dia várias dessas situações para falar e para confirmar que era Ele falando ali. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista. É um testemunho sobre a palavra de Mateus 25, a parábola dos talentos, que Deus fala tremendamente comigo, eu sei que vai edificar a sua vida também, vou deixar aqui em cima. Então, se você puder, assista, porque você vai ver na prática, porque eu conto nos detalhes como foi que Deus falou comigo nesse dia. Através dos sonhos, através de palavra, de versículo, de papeizinhos que Deus move você para ter atenção, para você perceber que é Ele falando. Então, se você tem dificuldade, esse é um vídeo maravilhoso porque eu conto na prática a experiência desse dia, nos detalhes, como foi que Deus utilizou as situações do dia para falar comigo, tá? Então, assiste, não deixe de assistir, vai ser maravilhoso, vai edificar muito sua fé. Então, Deus utiliza essa forma dos sonhos para falar conosco. E a gente precisa estar atento, porque existem sonhos que são de Deus, existem sonhos que não são de Deus, são do inimigo, para lhe confundir, para lhe causar medo, ou outras coisas que não são boas. E existem os sonhos da nossa própria mente, do nosso próprio corpo, do dia a dia, de preocupações, de ansiedades. Então, é importante você estar atento e sempre que você tiver um sonho que você perceber que tem algo ali diferente, aquele sonho que fica vindo na sua mente, que você fica se lembrando, ou um sonho muito impactante que você não consegue esquecer, um sonho que tem muitos detalhes, né, e que você parece até que viveu aquilo ali mesmo, aquela situação, são sonhos que você deve prestar bastante atenção. E sempre que for um sonho que não for bom, você está sempre em oração, repreender todo o mal, rejeitar, pedir a proteção de Deus ali e principalmente a direção, porque se for alguma coisa que Deus quer falar com você através daquilo, você precisa estar atento e buscar essa resposta, esse entendimento do que Deus quer falar com você através daquela mensagem, daquele sonho, certo? Então, nesse mesmo vídeo que eu falei, que eu dou o testemunho da parábola dos talentos, eu também falo como Deus falou comigo nos sonhos e como Ele confirmou que aquele sonho que Ele estava dando era Ele mesmo, com outras situações ao longo do dia. Então, preste atenção nos seus sonhos, não ignore. Eu já passei por situações em que praticamente uma vida foi salva por causa de um sonho que Deus me deu uns dias antes de uma situação que ia acontecer e que podia chegar mesmo até uma pessoa morrer. E depois de alguns dias aquela situação aconteceu e assim, foi um momento que eu precisei clamar a Deus ali para que Deus desse o livramento para a pessoa e graças a Deus, Deus deu o livramento. Então muitas vezes Deus dá também sonhos nos avisando de situações para a gente poder estar orando, estar intercedendo, estar repreendendo os planos do inimigo contra a sua vida ou a vida de alguém. Então tenha atenção, não ignore os seus sonhos.
certo? Outra forma que Deus utiliza para falar conosco e que tem a ver com algumas dessas formas que eu já falei é através das sensações, das vontades do nosso corpo, que a gente também pode confundir como sendo nossas. Então Deus pode te dar, por exemplo, a vontade muito forte de fazer uma coisa e aquela vontade não necessariamente é você tendo a vontade, é o próprio Deus colocando em você a vontade de fazer alguma coisa, de ir em algum lugar. E às vezes, principalmente quando você não tem muito conhecimento, muita capacitação, mas você sente uma inquietação que você precisa agir naquela situação ali. Por exemplo, eu contei em outros vídeos aqui que teve um momento que eu precisei sair para vender alguns doces para fazer uma renda extra, num período que eu estava passando por algumas dificuldades financeiras. E eu fui aquela pessoa, durante muito tempo da minha vida, que eu não gostava de cozinhar, que eu achava que eu não cozinhava bem, e Deus me direcionou justamente para fazer um doce e vender esse doce. E eu dizia assim, meu Deus, mas eu não sei nem para onde vai fazer isso aqui. Mas eu passei vários dias com aquela sensação, aquela vontade que eu tinha que fazer, eu tenho que fazer esse tipo de coisa para fazer, para vender, fazer essa renda extra. Então, não era algo de mim, porque não era algo do meu costume cozinhar, muito menos fazer uma comida para vender, né? Eu já não gostava de fazer comida para mim, eu não gostava muito da minha comida assim, que dirá para vender, tem que ser uma coisa com, né, com uma qualidade boa. Então eu ficava assim, meu Deus, mas está vindo assim a vontade de sair para vender isso, mas eu não sei nem fazer isso, onde é que eu vou arrumar isso para comprar? Primeiro eu pensei em comprar para vender, mas depois eu digo, não, mas eu consegui comprar alguns assim, mas não gostei muito da qualidade. Eu digo, não, se fosse para vender desse jeito é melhor eu fazer. Eu só pensei assim. E aí Deus falou no meu pensamento e aqui no meu interior, então faça. E aí eu fiquei até em choque, eu digo, como assim eu vou fazer, Deus? Eu não sei pra onde fazer, eu não gosto de cozinhar. E ficou vindo muito forte, faça, faça, faça. E aquilo ficou na minha mente alguns dias, até que eu comecei a ir buscar na internet mesmo como era que fazia aquilo ali. E comecei a testar, até que aprendi a fazer. E num ponto que aquilo estava saindo maravilhoso, assim, as pessoas gostaram demais. E aí eu vendi por algum tempo. Então Deus me deu aquela vontade de fazer aquele doce. E não era algo normal de mim de fazer. Então eu já percebi de cara que aquilo ali não era de mim, né? Mas veio essa vontade. Então Deus pode te dar vontades, pode te dar, inclinar você para fazer alguma coisa que você talvez não tivesse essa vontade por si próprio. Então você precisa ter atenção, porque muitas vezes nessas vontades que Deus coloca de você fazer, de você falar com alguém, de você ir para algum lugar, Ele tem um propósito nisso. Então quando você ficar atento e você obedece a essas direções, né? Primeiramente você vai confirmar se aquilo é o Senhor lhe inclinando através de oração e tal, né? E você sabe que é Deus que está lhe inclinando para isso, obedeça, porque Deus tem um propósito através disso, ok? Então ele pode dar vontades, ele pode dar sensações de você sentir, por exemplo, uma inquietação. Você vai num ambiente, vai num lugar, você não se sente bem, você se sente inquieto, incomodado. Então normalmente Deus está mostrando ali que tem alguma coisa ali que não está legal, que não está de acordo com a vontade dele, ou para você ou para outras pessoas. Um ambiente, às vezes, talvez que você até tinha costume ali de conviver, de frequentar. Mas quanto mais você se aproxima de Deus e você vai começando a conhecer o que Deus gosta e o que Deus não gosta, mais Ele vai te inclinar para as coisas que são do agrado dele. De repente você tem costume de ir a um ambiente, a um lugar, e de repente, por você estar nessa busca por Deus, você começa a se sentir incomodado com aquele mesmo ambiente que você já tinha costume. Então, normalmente isso é Deus falando no seu interior, através das sensações, que tem algo ali que você precisa ter atenção, certo? Ele pode dar, por exemplo, tem pessoas que têm o dom de discernimento espiritual, que quando ela chega perto de alguém, ela começa a se sentir irritada, começa a se sentir mal, e às vezes essas sensações não é dela em si, é Deus revelando como que outra pessoa está se sentindo. Aí, de repente, você chega perto de alguém, do nada você começa a se sentir irritado, começa a se sentir mal, começa a se sentir uma dor de cabeça, uma dor em algum lugar, na perna, no braço. E, às vezes, essa sensação não é sua, essa sensação é de outra pessoa que Deus está revelando para você, porque Ele também tem algum propósito nisso. Ou para você estar orando por essa pessoa, para você estar fazendo alguma coisa. Então, Deus fala através das sensações, ok? Precisamos ficar atentos, porque muito comum da gente achar que somos nós. Ah, eu tô sentindo uma dor de cabeça, tô me irritando. E às vezes aquilo não é seu. Aquilo é o Senhor te revelando algo ali no ambiente ou nas pessoas que estão próximas de você que está acontecendo. Então, por isso que a gente precisa estar em vigilância e
em oração o tempo todo. A Bíblia fala pra gente orar sem cessar, porque sempre vai ter um motivo para você estar em oração. E a última forma que eu quero conversar com você de como Deus fala conosco, né, nesse vídeo, é através da sua voz audível, que é uma sensação e uma experiência maravilhosa quando você tem a oportunidade de viver isso com Deus, você ouvir realmente a voz de Deus como quem está ouvindo uma pessoa do lado, né? Eu já passei por situações assim, não é frequente disso acontecer, são situações bem pontuais mesmo, mas eu já passei acho que umas 2 vezes, mais ou menos 2 ou 3 vezes, e eu ouvi a voz mesmo de Deus. Inclusive no ato da minha conversão foi assim que eu me converti, foi ouvindo a voz audível de Deus. Eu vou gravar um vídeo depois também contando como foi a minha conversão. E nesse dia eu escutei a voz de Deus audível ao ponto de eu achar que era alguém que estava dentro da minha casa, e eu saí procurando, porque eu achei até que era meu marido que estava pegando uma peça em mim, porque ele tinha dito que tinha saído, ia sair de casa, e eu tinha ficado em casa sozinha, e eu estava num momento ali, e eu fiz uma pergunta para Deus, e Deus me respondeu, e eu ouvi a voz dele assim do lado, como se fosse alguém atrás de mim. E eu, na hora, tive um choque e me assustei, porque eu sabia que eu estava sozinha. E aí eu saí procurando dentro de casa, porque eu achei que tinha sido o meu marido que tinha fingido que tinha saído e que tinha se escondido para me assustar, né? Para me pregar uma peça. Mas eu procurei dentro de casa e eu não achei. E depois, quando eu voltei pro lugar onde eu estava, que eu fiquei ali, eu não tô doida, eu escutei, alguém falou. Aí foi quando Deus, através do testemunho interior e da minha mente, ele começou a falar várias coisas. E aí eu percebi que tinha sido o próprio Deus que tinha me respondido. Então é possível sim você ouvir a voz de Deus audivelmente, né? A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Então existe essa intimidade e essa forma que Deus escolhe de falar com as pessoas através da voz audível dele, sim. Muitas pessoas já passaram por essa situação, por essa experiência. Não é uma forma normal dele falar com todo mundo. Normalmente é algo assim que acontece em poucas vezes na nossa caminhada cristã. Mas também existem pessoas que têm um chamado diferenciado e que têm essa experiência com muito mais frequência, né? Mas normalmente, para a maioria das pessoas, não é algo que acontece frequentemente. É algo que acontece assim, pontualmente, em algumas situações específicas, poucas vezes durante a caminhada cristã, essa pessoa ela vai ouvir a voz audível de Deus. Mas não quer dizer que você não possa estar cada vez mais buscando ao Senhor para que isso aconteça com mais frequência, né? Quanto mais a gente busca, a palavra de Deus diz que mais o Senhor se aproxima de nós. E a vontade dele é sempre estar em comunhão conosco. Então, se você tem vontade de passar por uma experiência como essa, busque cada vez mais, porque em algum momento o Senhor pode te dar a graça de você viver essa experiência. E aqui eu quero terminar o vídeo deixando recomendações que são importantíssimas para quem está buscando essa intimidade e essa profundidade no discernir, no saber que é Deus que está falando com você mesmo. A primeira coisa que você precisa ficar atento não só Deus fala, existem muitas vozes. Existe voz da sua alma, voz da sua mente e existe a voz do inimigo. Então você sempre precisa estar orando, pedindo ao Senhor confirmação se é Ele mesmo que está falando, porque o inimigo ele pode tentar te enganar, pode tentar te confundir. Então você precisa estar orando sempre, pedindo ao Senhor confirmação. Se surgir alguma dessas situações e você ficar na dúvida se é algo da sua cabeça, ou se é do inimigo, ou se é o próprio Senhor falando com você, esteja em oração, pedindo ao Senhor que dê o entendimento, o discernimento, a clareza do que Ele está querendo passar para você através dessa situação, através dessa mensagem. Assim você vai minimizar as dúvidas, porque o próprio Senhor vai trabalhar para que de alguma forma você compreenda o que Ele está querendo passar para você nessa mensagem. A segunda dica que eu dou é que você também deve orar, não só pedindo pelo esclarecimento, pelo entendimento, mas também repreendendo toda voz que não seja a voz do Senhor, que possa estar tentando lhe confundir, tentando fazer você compreender errado, para que você possa ter esse fortalecimento também e combater aqueles que estão contra a mensagem de Deus de ser compreendida ou chegar até você da forma que o Senhor espera. Ore repreendendo toda a voz do mundo espiritual, toda voz que não seja a voz do Senhor, para que você possa ter esse fortalecimento. E a terceira dica que eu te dou é que você peça confirmações ao Senhor se aquela mensagem está vindo da parte dele, se aquele entendimento que você está tendo está de acordo com o que o Senhor está querendo passar para você. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer através de orações no pensamento.
Porque o inimigo ele não pode ler os nossos pensamentos. Só quem tem acesso aos nossos pensamentos é o próprio Deus. Então, quando você ora falando, até mesmo baixinho, movimentando os lábios, isso pode ser uma forma que o inimigo pode perceber o que você está orando para Deus e de alguma forma tentar te confundir no meio do processo. Então, ore em pensamento para que você possa ter a certeza que quando vier a resposta, seja sim ou seja não, ou alguma outra resposta que você pedir para Deus, você ter a certeza que foi Deus que te respondeu. Então você ora ao Senhor, conversa com Ele no seu pensamento, falando quais são suas dúvidas e pede a Ele um sinal, né, para você poder saber, ter a convicção que foi Ele mesmo que falou aquilo para você, que é Ele que está colocando essas sensações, esses sentimentos, essas vontades, ou se você interpretou um sonho, uma visão, alguma coisa que você recebeu da parte do Senhor, e você quer saber se aquele entendimento é realmente aquilo que o Senhor está querendo que você compreenda, você ora no seu pensamento pedindo ao Senhor um sinal, né? Eu, por exemplo, faço isso e peço ao Senhor sinais na própria palavra dele. Então, por exemplo, eu oro perguntando para Deus se, esse trabalho, Senhor, é da tua vontade? Abre uma porta de trabalho para mim, eu não sei se é para eu aproveitar ou não. Então, vou orar com relação a isso. Oro no pensamento, peço ao Senhor uma palavra, né? Por exemplo, me dê uma palavra de bênção, Senhor. Eu abro aqui a tua palavra e seja uma palavra de bênção, se essa for a tua vontade para mim. E se não for, me dê uma palavra de, por exemplo, chamando a minha atenção, uma palavra que seja mais dura, mais difícil, assim, de você receber. E aí eu vou saber que não é a tua vontade, que eu aproveito essa oportunidade. E aí eu oro isso, peço esses sinais em pensamento e faço aquele movimento, depois de ter orado, pedindo ao Senhor a entender a vontade dele, depois de ter orado, repreendendo toda voz de engano, toda voz de confusão, todo o espírito de dúvida, né? E aí eu oro solicitando esse sinal. E aí, de acordo com a resposta que veio, eu vou tomar a minha decisão, né? Então, faça isso, para que você possa ter certeza que essa mensagem, que essa direção realmente é o Senhor que está te dando. E se esse vídeo edificou a sua vida de alguma forma, eu vou pedir que você curta, que você se inscreva aqui no canal, comenta aqui nos comentários qual foi a situação que você percebeu que era Deus que estava falando com você, alguma dessas situações que eu citei nesse vídeo. Se você já passou alguma experiência, né, comenta aqui também. E cada ação dessa vai me ajudar, o meu canal está começando, então cada vez que você curte um vídeo, que você comenta, que você se inscreve aqui e acompanha os próximos vídeos, vai me ajudar para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir esse direcionamento e serem edificadas também. E não se esqueça, Deus só vai te colocar em um novo nível quando você for fiel no pouco que Ele já tem te confiado.